Olá, meus anjos. Como estamos? Eu espero que vocês estejam todos bem, todos tendo um ótimo ano. Eu postei uma enquete algumas semanas atrás, falando que eu estava me planejando para retornar ao YouTube e depois eu acabei sumindo novamente. Eu fiquei de trazer algumas atualizações sobre a minha vida pessoal nessa volta, então cá estou para o fazer. Não sei como estão sendo as coisas para vocês esse ano, mas desse lado da tela, 2026, tem sido um ano muito estranho. Eu acredito que isso se deva majoritariamente à minha ansiedade pessoal, porque eu estou praticamente oficialmente no meu último semestre da graduação. E eu digo praticamente porque eu estou agora, nesse momento, cursando o meu último período de licenciatura em Ciências Sociais e eu pretendo pedir reingresso para a modalidade de bacharelado para que eu possa me formar com os 2 diplomas, mas como a grade de disciplinas de Ciências Sociais entre a licenciatura e o bacharel é exatamente a mesma, a única coisa que eu terei que fazer semestre que vem é redigir um artigo de TCC e submetê-lo. Eu não terei nenhuma matéria para fazer porque eu já terei cursado todas elas. E sendo muito honesta, eu não me sinto nem um pouco preparada para lidar com o que vem após esse ciclo da minha vida. Tem sido meses de muitas dúvidas, muitas ansiedades, muita estranheza para com o mundo e para com a minha própria pessoa também. Eu tenho apenas tentado sobreviver, basicamente. Eu acho que a última vez que eu me senti tão nervosa assim com relação ao meu futuro foi na época em que eu estava prestando o vestibular para chegar justamente nesse momento em que eu estou agora. Mas, não sei, é um daqueles momentos em que qualquer passo que você escolha dar parece ser um salto gigantesco, um salto inalcançável. Mas apesar de todos esses conflitos internos que eu venho vivenciando nos últimos meses, eu tenho ciência de que não é o fim do mundo. E, na verdade, esse é apenas o início de muitas coisas que ainda estão por vir. Então, eu tenho trabalhado para conseguir mover pelo mundo através dessa ótica, para que eu não permita que essa ansiedade me deixe completamente estagnada, porque, essencialmente, é isso que vem acontecendo desde o início do ano. E esse é um dos motivos pelo qual eu parei de gravar aqui pro YouTube, um dos motivos pelo qual eu mal tenho lido esse ano, um dos motivos pelo qual eu simplesmente, até o momento, não toquei no meu diário ou no meu computador para escrever, o que é algo completamente alienígeno para mim ter vivido até o momento 6 meses praticamente da minha vida sem escrever. Mas assim, eu estou bem, está tudo bem, está tudo sob controle. Tento me convencer disso todos os dias. Eu imagino que todos nós, mas está tudo bem. Não quero continuar com esse papo pressão baixa, porque o ponto desse retorno é justamente o contrário. Então, vamos falar sobre coisas boas, coisas legais que eu tenho feito recentemente. Um dos primeiros artesanatos que eu fiz esse ano foi essa pequena capa de caderno inspirada em uma marca que agora eu não me lembro se o nome é Louise Carmen ou Carmen Louise.
algum dos dois. Eu tenho uma querida amiga de internet que também tem um canal aqui no YouTube, que também está sumida do canal dela recentemente, que é a Agape, do Agape's Journal. E ela confecciona os próprios caderninhos dela nesse estilo, e isso me deixou muito inspirada de tentar fazer o meu próprio. Então, esse foi o primeiro artesanato, o primeiro projeto que eu me aventurei neste ano. E eu estou honestamente muito orgulhosa do resultado. Eu vou abrir ele para que vocês entendam melhor como ele funciona, mas basicamente eu coloquei 2 elásticos aqui na espinha dele, onde eu consigo encaixar cadernos que eu já tenho. Então, aqui nós temos o meu querido diário, que está sendo um tanto negligenciado esse ano. E tenho mais outros 2 pequenos caderninhos de papel craft que eu incluí aqui. Enfim, eu acho que ele ficou bem à minha cara. Para além desse pequeno caderno no universo artístico / criativo, uma outra coisa que eu tenho me empenhado para pesquisar e entender um pouco mais tem sido fotografia. Eu sempre tive uma admiração muito grande pela fotografia e pela cinematografia, e tem sido um dos meus desejos desde adolescente, desde os meus 14, 15 anos de idade, ter uma câmera um pouco mais profissional. Mas, infelizmente, câmeras são muito caras. E por esse motivo eu nunca tentei me arriscar a tirar fotos apenas com os recursos que eu tenho disponíveis. Mas no final do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem muito incrível, que inclusive eu postei um pequeno vlog de um dos momentos daquela viagem aqui no YouTube. Eu consegui passear por alguns países diferentes da Europa, então eu levei a minha pequena câmera e apenas fotografei. Eu fotografei com o meu coração. Eu me diverti tanto nesse processo que eu decidi parar para pesquisar um pouquinho mais sobre como esse mundinho funciona, e tem sido bem legal e bem revigorante também testar um novo meio de transformar o meu olhar para com o mundo em algo tangível. Mas acho que nesse pequeno mundinho das artes, isso tem sido tudo que eu tenho feito. Quer dizer, para além de mexer com o meu ateliê também, que para mim eu também considero um outlet artístico, trabalhar com a curadoria das peças que eu trago por lá, trabalhar também com a curadoria do Instagram. Enfim, tirando isso, as únicas outras atualizações que eu tenho para trazer para vocês diz respeito mais ao meu estilo de vida. Eu cheguei a mencionar em algum momento, em algum vídeo no final do ano passado, que eu tinha começado a ir para academia e que, enfim, eu estava me sentindo muito bem com isso, e permaneço aqui. Permanecemos malhando, permanecemos ficando cada vez mais fortes. Mas uma outra coisa que também diz respeito ao bem-estar físico que eu tenho tentado incluir na minha rotina tem sido a yoga. E se não a yoga, qualquer forma de alongamento. É algo que imediatamente após você concluir, você sente o seu corpo tão mais leve e o seu dia fica tão mais leve com isso também. Não sei explicar, mas recomendo muito que vocês incluam, nem que seja 10 minutos de alongamento durante o dia. Também é muito gratificante ver a evolução da sua flexibilidade conforme você vai treinando cada vez mais. Eu ainda não estou o fazendo na consistência que eu gostaria, mas estou trabalhando para que isso aconteça. E o segundo update que eu tenho com essas questões de mudança de estilo de vida é que eu oficialmente decidi parar de comer carne, o que é algo que eu sempre quis fazer. Eu sempre tive uma relação muito conflitante com o consumo da carne. Desde muito pequena eu falava para minha mãe que eu ia parar de comer carne, que eu não queria comer bichinhos, etc, etc. E de fato eu o fiz várias vezes ao decorrer da minha vida. Já passei 3, 6 meses sem consumir, mas em algum momento eu sempre acabava me perdendo do meu objetivo. Acho que é ainda mais difícil quando você é uma adolescente ou uma jovem adulta que não tem muitas habilidades na cozinha e depende do que os seus pais cozinham para você. Eu sinto que para mim esse era o meu maior desafio, mas esse não tem sido mais o caso para mim já há 4 anos. Eu estou há 4 anos morando sozinha e tendo essa autonomia,
Então eu sentei comigo mesma, refleti sobre isso e decidi. Agora eu não tenho mais justificativas, não tenho mais desculpas, esse é o momento. Caso tenha alguém por aqui que esteja assistindo, que seja vegetariano ou vegano e que queira me dar algumas dicas, algumas dicas de receitas proteicas, etc., por favor, o faça, porque eu tenho sobrevivido apenas de proteína de soja ultimamente e eu não desgosto. Eu acho que minha proteína de soja fica gostosa, mas ao mesmo tempo chega uma hora que cansa. Então, aceito sugestões. Eu tenho que parar de gravar agora porque o sol já está caindo, o que significa que eu tenho que me arrumar para ir para a aula. Hoje eu tenho aula de reflexão, não lembro, reflexões, estágio supervisionado, enfim. É uma aula em que nós basicamente conversamos sobre as nossas experiências com o nosso estágio obrigatório na educação básica, com turmas de ensino médio, professoras de sociologia. Eu vou desligar para me arrumar e trarei vocês para passar os próximos 2 dias comigo antes de postar esse vídeo.